Entre no vestido e transforme sua vida. O milionário árabe se surpreendeu com o inesperado. Clara estava em seu ateliê, cercada por retalhos de tecidos coloridos, quando uma onda de nervosismo a invadiu. A cidade do Rio de Janeiro estava vibrante lá fora, mas dentro daquele pequeno espaço, seu coração pulsava como um tambor. Desde criança, ela sonhava em fazer vestidos que fizessem suas clientes se sentirem como verdadeiras rainhas. E agora, diante dela, estava a oportunidade que podia mudar sua vida. Um milionário árabe, com brilho nos olhos e um pedido que parecia sair de um conto de fadas. Estou procurando um vestido exclusivo para minha noiva, algo que a faça brilhar na gala, ele disse. E o mundo de Clara, que sempre girou em torno de tecidos e linhas, virou de cabeça para baixo. Ela sentiu seu estômago gelar. Era uma chance que poderia levá-la para longe da pobreza que definia sua vida. E, ao mesmo tempo, uma pressão que a fazia duvidar de sua própria capacidade. Naquele instante, o murmúrio de clientes maldosas ecoaram em sua mente. Clara, uma costureira de origem humilde, fazendo um vestido para uma gala luxuosa, nunca. Era como se aquelas palavras tivessem ecoado por toda a sua existência, desafiando seus sonhos, suas aspirações. E uma dúvida cruel a assombrava. Eu consigo. Decidida a lutar contra a insegurança, Clara respirou fundo e se jogou no trabalho. Cada ponto que ela costurava não era apenas um passo em direção ao vestido, mas também uma forma de exorcizar suas próprias inseguranças. Ela se cercava de tecidos belos, como cores de um arco-íris, e enquanto criava, conseguia ver seu futuro refletido em cada pedaço de tecido. Os sonhos de sua família, as esperanças que eles depositaram nela, tudo isso pulsava através de suas mãos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Finalmente, após dias e noites de trabalho, o vestido estava pronto. Quando Clara finalmente desenrolou o tecido, o brilho que emitiu parecia iluminar todo o ateliê. Era uma obra-prima que não contava apenas a história dela, mas a história de luta e superação. O milionário ficou boquiaberto, os olhos arregalados de admiração. Você superou todas as minhas expectativas, ele disse, e seu coração disparou. Mas naquela fração de segundo, ele olhou para Clara de um jeito diferente. Era mais do que o vestido que ele via. Havia uma conexão. E ele fez uma proposta que a fez tremer. Quero que você me ajude a projetar uma nova linha de vestidos de alta costura. Clara se viu em um turbilhão. A chance de mudar não apenas sua vida, mas também a de sua família, estava à sua porta. Poderia ela realmente dar esse passo? O medo de falhar e de desapontar a todos a paralisava. Com seus sonhos batendo forte, Clara se perguntava, será que estava pronta para tamanha responsabilidade? Seria aquele o momento que transformaria não só sua vida, mas a das pessoas que mais amava? As respostas e os obstáculos a aguardavam em uma nova jornada. Clara estava paralisada. As palavras do milionário ecoavam em sua mente como um chamado inadiável. A ideia de se tornar a designer da sua própria linha de alta costura parecia uma fantasia distante, mas agora estava ali, palpável e cheia de possibilidades. No entanto, a insegurança foi como um balde de água fria em sua empolgação. E se ela fracassasse? E se o vestido que fez para a noiva não fosse suficiente? O que aconteceria com seus sonhos? Ela olhou para o vestido. Suas mãos tinham trabalhado duro, mas sua mente ainda se debatia.
As lágrimas que lhe acompanhavam desde a infância apareciam novamente, mas agora eram de uma ansiedade diferente. Em seu pequeno ateliê, cercada por espelhos que refletiam a imagem de uma jovem mulher determinada, Clara sentiu a pressão do futuro se aproximar. Poderia ser a chance de mudar o rumo da sua história, mas o medo de falhar a cercava. Passaram-se dias enquanto ela ponderava sobre a proposta. O milionário a incentivava, sempre com um sorriso caloroso que fazia seu coração palpitar. Você tem um talento excepcional, Clara. Acredite em você, ele dizia. E cada palavra fazia seu espírito querer voar. Mas a dúvida persistia, como uma sombra. Ela temia que o mundo da moda fosse implacável e que ela, com suas raízes modestas, não fosse ser capaz de se adaptar. Naquela noite, enquanto o Rio de Janeiro vibrava em sua movimentação apaixonada, Clara decidiu dar um passo. Com o lápis e o papel nas mãos, começou a esboçar ideias para a nova linha. As cores, as formas, os detalhes. Um turbilhão de criatividade era desencadeado em seu interior. A energia estava ali, quase palpável, ela podia senti-la na ponta dos dedos. Cada traço que fazia no papel era uma libertação de todo aquele medo que a aprisionava. Inspirou-se nas mulheres que a cercavam. Sua mãe, com o temor de um futuro incerto, suas amigas, que lutavam pelo que desejavam, e até mesmo aquelas que criticavam sua escolha de carreira. Clara queria desenhar um vestido que as fizesse sentir poderosas. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol iluminavam seu ateliê e traziam consigo a esperança. Clara olhou para seu esboço e sorriu. Sim, eu posso fazer isso, murmurou para si mesma. Um novo impulso a guiava. Com isso, decidiu correr atrás do que desejava. Enviou uma mensagem ao milionário, aceitando seu desafio, e assim que fez isso, sentiu uma onda de liberação. Era momento de transformar não só sua vida, mas de ajudar outras mulheres a se sentirem magníficas. Mas, ao mesmo tempo, um arrepio percorreu sua espinha. E se ele não achasse suas ideias boas o suficiente? Clara sabia que o caminho seria cheio de saltos, alguns mais altos que outros, mas estava decidida. Nos próximos dias, no entanto, algo inesperado aconteceu. Uma notícia que poderia abalar suas novas aspirações chegou a seus ouvidos. Um dos concorrentes do milionário estava de olho no mesmo mercado e com um apoio financeiro avassalador. Esse concorrente não só tinha recursos, mas também uma reputação em ascensão. Num ciclo de emoções, Clara se viu diante de uma nova pressão. Agora, não eram apenas seus sonhos em jogo, mas também a chance de lutar contra um rival potente e perigoso. A batalha pela sua realização seria mais desafiadora do que ela podia imaginar. Com o coração acelerado e os olhos brilhando de determinação, Clara não sabia o que esperar. A luta estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Clara não conseguia parar de pensar no que a esperava. Naquele dia, ela acordou ainda mais decidida. Tinha um novo esboço em mente, mas a pressão do concorrente pesava em suas costas. Ouvira boatos sobre a ostentação desse rival, conhecido por fazer desfiles luxuosos e criar peças que tiravam o fôlego. E foi com o coração repleto de um misto de adrenalina e ansiedade que ela vestiu seu avental e mergulhou no trabalho. As horas se arrastavam enquanto costurava com dedicação. Cada ponto que dava parecia ser uma declaração de sua determinação. Clara pensava em todas as mulheres que um dia se sentiram inseguras, que precisavam de um vestido para se transformar, para sentirem que tudo era possível, e com uma nova onda de inspiração, começou a desenhar um vestido que as faria brilhar, que representaria não só suas histórias, mas cada uma delas. Ela se viu desenhando cada detalhe, cada curva, imaginando a mulher que usaria a peça, como se transformaria ao vesti-la. Da cor ao tecido, tudo parecia se encaixar perfeitamente na sua mente.
Mal sabia Clara que aqueles minutos dedicados à criação arrebentariam as barreiras do que ela achava que era capaz. Quando se aproximou da data limite que o milionário havia estipulado, Clara percebeu que tinha um projeto em mãos, mas o medo voltava a assombrá-la. E se não fosse o que ele esperava? Ela se questionava, revirando cada ideia que havia esboçado. As noites em claro tornam-se frequentes e o espelho agora refletia não só a designer, mas uma mulher em busca de respostas. Foi então que Clara decidiu visitar um mercado de tecidos. Ao entrar, sentiu o cheiro das roupas e a energia do lugar. Olhando para os rolos de tecido, um distinto tom azul se destacou. Ele era profundo, vibrante e irradiava uma aura de confiança. Como se o universo estivesse conspirando a seu favor, Clara pegou um pedaço e sentiu sua textura. A conexão era instantânea. Voltando ao ateliê, Clara não podia esperar para colocar as mãos naquela matéria-prima. Um sentimento forte brotou em seu peito. Aquela cor era mais que apenas um tecido. Era um símbolo de sua jornada e de todas as batalhas que ainda estava prestes a enfrentar. O trabalho continuou incessante. Horas se transformaram em dias e a peça começou a ganhar vida. No dia do encontro marcado com o milionário, a energia de Clara estava tão intensa que ela mal conseguia respirar. Quando se viu na frente do espelho, vestindo sua criação, a insegurança deu espaço a uma confiança que ela nunca soubera que tinha. Os reflexos mostravam não apenas uma designer em ascenso, mas uma mulher pronta para lutar pelo seu lugar. Ao chegar à galeria onde se encontrariam, avistou o milionário à sua espera. Ele estava elegantemente vestido, seu olhar iluminando-se ao vê-la. Clara gentilmente apresentou o vestido e viu a expressão dele se transformar. Mas antes que pudesse relaxar, a porta se abriu repentinamente. O concorrente do milionário, famoso por sua crítica mordaz e presença imponente, fez sua entrada triunfal, e o clima na sala mudou instantaneamente. Com o coração na boca e a adrenalina pulsando, Clara começou a sentir que seu mundo estava prestes a desmoronar ou se transformar. Turbilhões de emoções abarrotavam seu peito. Agora os dois homens estavam ali, prontos para analisar seu trabalho. O que aconteceria? Ela estava prestes a descobrir que a batalha começou e que as escolhas que faria naquele momento finalmente moldariam seu futuro. O ambiente estava carregado de tensão. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do tecido do vestido misturado ao perfume sofisticado que envolvia o milionário. Ele sorriu, um gesto que poderia ser acolhido como um sinal de aprovação, mas a presença do concorrente com seu olhar crítico ofuscava qualquer esperança que ela pudesse ter. Você realmente se superou, Clara. Estou curioso para ouvir como essa peça reflete sua visão. O milionário falou, seus olhos brilhando de expectativa. Antes que Clara pudesse abrir a boca, o rival a interceptou. Uma proposta interessante, mas será que você consegue capturar a essência do que realmente impressiona? Ele avaliou a peça, suas sobrancelhas se levantando em desconcerto. A ousadia é um aspecto importante, mas também é preciso entender o que o mercado demanda. O coração de Clara disparou. Cada palavra do concorrente era como uma lâmina que cortava sua confiança. Ela se lembrou das mulheres que inspiraram sua criação, do significado do vestido que estava diante deles. A fúria instantânea acometeu-a, pois a crítica não parava de ecoar em sua mente. Não, pensou Clara, isso não é só uma peça, é a voz de tantas histórias. Esta peça captura a luta e a força de quem a veste. Tomou coragem e, mesmo com a voz trêmula, tentou se posicionar. Acredito que a beleza não está apenas em ser ousada, mas também em incorporar emoção e verdade. O concorrente arqueou a sobrancelha, um sorriso irônico nos lábios. Então você não está tentando estabelecer um novo padrão, mas uma esperança? É um conceito interessante. A sala estava em um silêncio constrangedor.
enquanto os dois homens analisavam Clara. A diretora da galeria, uma mulher de presença marcante, observava-a atentamente. Ela começou a se aproximar, seu olhar revelando que se importava profundamente com o que estava em jogo. Clara não podia deixar que esse momento se dissipasse. Senhoras e senhores, ela disse, ainda em modo defensivo, este vestido é mais que fabricado. Ele tem a força de várias mulheres que não tinham escolha, a não ser se reinventar, que precisavam de um espaço para se expressar. Este é o vestido que transforma incertezas em força, que busca iluminar as sombras que cercam cada uma de nós. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara sentiu a energia se transformar, mas o olhar do concorrente continuava firme. E se a realidade não corresponder ao seu conceito? E se as mulheres não se sentirem vistas por isso? Um frio na barriga a invadiu, mas ela decidiu enfrentar. E se forem exatamente assim que se sintam? Cada peça tem uma história, e eu estou aqui para trazer essas histórias à luz. As palavras saíram num sussurro intenso, mas carregadas de emoção. Ela sabia que não poderia voltar agora. O milionário sorriu novamente, quase como se estivesse buscando a verdade em seu olhar. Deixe-me ver como essa peça se comporta na pele de uma verdadeira mulher. Foi o que Clara precisava para dar forças a seu desejo. Essa não era apenas uma competição, era uma chance de lutar por algo que ela realmente acreditava. O coração do grupo estava em suas mãos, e qualquer movimento que ela fizesse agora iria moldar seu futuro. Mas antes que pudesse respirar aliviada, o concorrente se posicionou e disse: Vamos ver se a essência do que você disse se reflete na realidade. Que tal um teste prático? Ela sentiu o tempo parar. O que ele queria dizer com isso? O que estava por vir poderia mudar tudo. Clara estremeceu ao ouvir a proposta e a sala parecia girar ao seu redor. O que exatamente o concorrente pretendia? Um teste prático. A frase reverberava em sua mente, fazendo seu estômago se contorcer. Ela podia ver em seus olhos a expectativa, como se fosse um caçador prestes a capturar sua presa. Isso mesmo, um teste prático. Ele continuou, ignorando a tensão palpável no ar. Vamos fazer uma pequena apresentação. Se o vestido realmente possui essa essência de transformação como você diz, então não há nada melhor do que ver a magia acontecer ao vivo. O sorriso desafiador em seu rosto era um aviso claro. Ele estava disposto a usar toda a estratégia para desestabilizá-la. As palavras do concorrente flutuavam, pesadas. O milionário, sempre mantendo uma postura calma, se virou para Clara. Você tem alguém que possa vestir essa peça? Ou talvez você mesma queira usar? O destaque repentino fez as pessoas olharem para ela, um misto de curiosidade e expectativa nos rostos. Clara sentiu o calor subir em seu rosto. Usar seu próprio vestido? Poderia ser a chance que precisava ou o maior erro de sua vida. Mas não havia espaço para hesitação. Aquilo era uma guerra de convicções e ela não podia recuar. Eu vou usar, respondeu Clara, firmando a voz numa tentativa de esconder o medo que a assolava. Os murmúrios aumentaram e o olhar da diretora da galeria se tornou um incentivo. Clara sentiu que aquele era o momento de se expor, mostrar não apenas a roupa, mas o que ela representava. Era hora de unir seu corpo àquela criação que carregava tantas histórias. Ela se dirigiu ao vestiário, o coração pulsando velozmente. O espaço era pequeno, mas o reflexo no espelho era enorme. Antes de se vestir, ela olhou para o vestido. Tinha cores vibrantes, um corte que exaltava a silhueta feminina. Mais do que tudo, era a representação de todas as mulheres que sempre admirou. Fortes, resilientes, capazes de mudar seu destino. Com o vestido ajustado, Clara respirou profundamente e se encarou uma última vez. Esse teste não é apenas sobre você, Clara. Sussurrou para si mesma.
É sobre tudo que você representa. Ela saiu do vestiário com passos firmes, o vestido esvoaçando ao seu redor e capturando a luz da sala. O ambiente encheu-se de murmúrios admirativos. Clara se sentiu ligeiramente mais segura a cada movimento. A atmosfera a envolvia como um abraço, misturando expectativa e admiração. O concorrente a olhava com uma curiosidade crescente, mas havia um sinal de dúvida na sua expressão. Naquele momento, ela poderia vê-lo se questionando se era capaz de visualizar a verdadeira força e beleza da peça. Ela decidiu usar isso a seu favor. Agora vamos testar a essência desse vestido, disse Clara, seu tom desafiador. Uma peça não é apenas uma roupa, é um grito de liberdade. Hoje, eu mostro a força que ela pode trazer. E com essas palavras, começou a se mover, deslizando pela sala com graça e determinação. 1 milhão de olhares pesava, mas Clara começou a sentir uma transformação poderosa dentro de si. Cada passo, cada giro, apenas intensificava a confiança que ela sentia emergindo. Talvez ali, naquele simples espaço de competição, nascesse uma nova história de empoderamento e autodescoberta. Mas seria o suficiente para impressionar o milionário e calar seu rival? Com a sala em expectativa quase silenciosa, ela se questionou se seu coração aguentaria a pressão. O que aconteceria agora que ela havia se exposto, revelando não apenas o vestido, mas sua própria alma? O silêncio se prolongou e os olhares se tornaram ainda mais intensos. Clara sabia que naquele exato momento seu futuro estava em suas mãos, e o próximo passo definiria tudo. O primeiro movimento de Clara foi leve, como uma brisa suave que atravessava o ambiente. Ela girou, deixando que o tecido do vestido dançasse ao seu redor. Os olhares continuavam fixos, absorvendo cada detalhe. Durante esses segundos que se arrastavam, ela sentiu que não estava apenas se apresentando, estava se revelando. Em meio ao silêncio constrangedor, um pequeno sorriso brotou no rosto da diretora da galeria. Clara se lembrou do que significava aquele momento. Não era apenas um teste, era uma redentora oportunidade de escrever sua história. Com cada passo, cada gesto, ela se lembrava das influências que a moldaram, da avó que a ensinou a costurar, das amigas que sempre acreditaram em seu talento e da própria força que cultivou ao longo dos anos. Por que você não desfila um pouco mais à frente? O concorrente interrompeu o clima, seu tom sarcástico cortando a magia do momento. Mas Clara não se deixou abalar. Em vez disso, intensificou sua dança, projetando o desafio de volta para ele. Sabia que era um instante decisivo. A adrenalina pulando nas veias, sentiu seu corpo fluir, encaixando perfeitamente em cada movimento, como se o vestido tivesse vida própria. O jurado principal, o milionário, observava atentamente, seus lábios se apertando em uma linha reta. Era difícil ler suas emoções, mas Clara poderia ver a intensidade nos olhos dele. Talvez ele estivesse em dúvida, ou talvez estivesse impressionado. De qualquer forma, isso a motivou ainda mais. Ela girou mais uma vez, lançando um olhar para todos os presentes, buscando uma conexão real. O murmúrio nas vozes ao seu redor crescia, acompanhando a batida acelerada de seu coração. Um eco de aplausos inverteu a tensão, e por um instante ela não percebeu mais o concorrente nem a sala cheia. Clara estava no seu mundo, repleta de luz e força, um verdadeiro espetáculo. Quando finalmente parou, respirou fundo, olhando para o milionário. Eu não estou aqui apenas para mostrar um vestido. Estou aqui para mostrar que todas nós podemos transformar nossas vidas, fazer história. As palavras saíram firmes, devagar, como se fosse um mantra que, na verdade, ela precisava acreditar. Os murmúrios se tornaram uma onda de aplausos sinceros. A sensação foi como um vento fresco depois de um dia escaldante. E enquanto Clara absorvia o carinho e a aprovação, a expressão do rival mudou.
Ele parecia confuso e determinado ao mesmo tempo, e algo profundo surgiu nos olhos do milionário, quase como se a máscara de indiferença estivesse se desgastando. Impressionante! Ele murmurou, ainda em dúvida, mas admirado. Havia um desafio implícito nas palavras dele que despertou uma nova onda de coragem em Clara. Ela poderia ser a verdadeira protagonista daquela competição, não apenas uma designer, mas também um símbolo de mudança. O concorrente, percebendo que sua postura arrogante estava se transformando em nervosismo, decidiu agir. Com um gesto dramático, ele retirou um cartão do bolso. Se você está tão confiante, que tal um desafio extra? O próximo desfile será em um evento internacional. Que tal colocar tudo em jogo? A sala parou. As apostas tinham subido e com elas a emoção. Clara sentiu sua determinação se intensificar. Era uma loucura, mas ao mesmo tempo, a chance de desafiar a si mesma e mostrar ao mundo que a verdadeira transformação era possível. Ela não poderia recuar agora. "Eu aceito!" exclamou sua voz forte ecoando pela galeria. Mas enquanto a energia vibrava ao seu redor, uma questão inquietante surgia em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para transformar não só seu destino, mas também o de tantas outras mulheres que lutavam pelos seus sonhos? Com um frio na barriga, Clara se preparou para o que viria a seguir. E se perguntava, isso seria o início de um novo capítulo ou o fim de sua história? Clara mal teve tempo de se recuperar da adrenalina que estava pulsando em seu corpo. O clamor da galeria agora era um misto de excitação e curiosidade. Borbulhantes sussurros não paravam de chegar a seus ouvidos, e ela precisava encontrar uma forma de canalizar toda aquela energia. A proposta do concorrente parecia quase surreal. Um desfile internacional poderia ser a chave que ela tanto sonhava. Dai-lhe os olhos nas faces expectantes ao seu redor. Se ao menos soubesse por onde começar ou como se preparar para aquele desafio colossal. A dúvida se misturava à empolgação. A diretora da galeria se aproximou, o sorriso ainda iluminando seu rosto. "Você e o rival têm um mês para se prepararem. Aprenda, cresça e surpreenda. Este evento será visto por pessoas do mundo inteiro, Clara. É a oportunidade que muitas só sonham em ter." Aquela afirmação fez seu coração acelerar, mas a realidade de sua situação a atingiu como um balde de água fria. Clara sabia que aquele mês não seria apenas um caminho de flores. Seria uma batalha contra si mesma e também contra todos que duvidavam de sua capacidade. Para onde ela olhasse havia insegurança e incerteza. "Eu vou precisar de ajuda", murmurou para si mesma, tentando traçar um plano mental. Seria preciso ir além da própria criatividade. Amizades, mentorias, experiências, tudo deveria estar à disposição dela. Não era só um desafio para seu design. Era uma luta pela aceitação de si mesma. Nos dias que se seguiram, Clara se imergiu no trabalho. As madrugadas se transformaram em aliadas, trazendo um brilho novo ao seu espírito cansado. Mas o que ela não esperava era o rival se apresentar como um aliado. Com um gesto que soava mais amistoso do que desafiador, ele disse: "Posso te ajudar a entender melhor o que será exigido no desfile internacional. Afinal, um bom concorrente é, acima de tudo, uma boa referência." Clara hesitou. Era realmente uma posição arriscada entrar naquela tensão bidirecional que a oferta dele representava. Contudo, uma voz interna a encorajava a dar uma chance, a ver além das aparências. E se por acaso aquela colaboração pudesse ser a chave para surpreendê-lo e ao público? "Tudo bem", disse Clara, a determinação crescendo. "Vamos nos reunir e traçar algumas ideias." No fundo, ela estava ciente de que, independentemente do que poderia acontecer, estava se desafiando em mais de um aspecto.
Enquanto isso, o milionário se tornava uma figura enigmática em toda aquela mistura. Ele observava a dinâmica entre Clara e seu rival com um interesse crescente. O que ele via a instigava. Uma mulher disposta a lutar, a se transformar e a se reinventar. E essa qualidade não passava despercebida. Naquela tarde, Clara e seu concorrente se encontraram em um pequeno estúdio que ela alugara. A atmosfera estava carregada de expectativa, mas a sensação de ansiedade se dissolveu aos poucos. Conversaram sobre suas visões, compartilharam ideias e, aos poucos, formavam um vínculo inesperado. No entanto, algo implícito pairava no ar. Clara notou hesitações nas palavras dele, como se houvesse mais por trás da rivalidade. "Por que você quer me ajudar?" perguntou sinceramente. Ele hesitou, como se estivesse prestes a abrir uma porta guardada a 7 chaves. "Porque talvez a competição não seja apenas sobre vencer." E naquele momento, Clara sentiu que o jogo estava prestes a mudar. Poderia aquele rival, que parecia tão decidido a derrubá-la, ser a chave para a sua evolução? Ou seria um novo elemento de risco em sua jornada? Ela respirou fundo, ambas as opções pesadas em seu coração. Uma nova luta estava apenas começando, e seus sentimentos se misturavam em um turbilhão. O que aconteceria quando o confronto de personalidades se transformasse em uma colaboração real? Com a possibilidade desse inesperado desenrolar, Clara se perguntou: ela realmente poderia confiar naquele homem ou deveria estar preparada para a traição em qualquer esquina? A tensão era palpável, e ela sabia que cada passo deveria ser pensado com precisão. A reunião começou a ganhar forma, e naquela sala pequena, Clara tentava deixar suas inseguranças de lado. Sentada em uma cadeira velha, ao lado de uma mesa improvisada, ela olhou para seu rival, agora colega de trabalho. O brilho de seus olhos refletia a mesma determinação que ela sentia, mas a presença dele ainda gerava um nó no estômago. "Vamos por partes", ele disse. Quebrou o silêncio com uma calma que ela admirava. "O desfile requer inovação, algo que misture tradição com modernidade. Temos que contar uma história." Clara assentiu, mas as palavras dele ecoavam como um lembrete constante das centenas de expectativas que giravam ao seu redor. "E se não conseguirmos? E se o que criarmos não for suficiente?" Sua voz tremia, um misto de dúvida e esperança. O olhar dele a encontrou. "Não podemos pensar assim. Precisamos focar em fazer o nosso melhor. O que pensa em usar como tema?" O coração de Clara acelerou. A pergunta simples tinha tanto peso. Ela sempre sonhou em criar algo grandioso, algo que realmente falasse sobre suas raízes. Queria trazer elementos da cultura brasileira, as cores, as texturas, a alegria, tudo isso que faz parte de mim. Ele inclinou a cabeça, pensativo. "E se fizermos uma fusão? Poderíamos misturar suas ideias com algo mais ousado, talvez alguma inspiração de moda internacional." A empolgação nas palavras dele fez sua mente girar. Poderia essa parceria resultar em algo que ela mal conseguia imaginar? Mas a emoção foi interrompida por um silenciar constrangedor. Clara percebeu que havia um ponto em que a conversa poderia ficar muito íntima, muito pessoal. "Por que você, de todas as pessoas, se interessou em me ajudar? O que realmente está em jogo para você?" Ele hesitou novamente, e essa hesitação a fez aprofundar-se em suas próprias inseguranças. Mas, ao invés de recuar, decidiu pressionar. "Sinto que há algo mais. Você não precisa se preocupar em mascarar algo. Pode ser honesto comigo." Finalmente, ele a encarou com sinceridade. "Porque eu também sou uma pessoa que luta contra expectativas, Clara. Venho de um lugar onde sempre esperaram que eu fosse perfeito. E estou cansado disso." As palavras dele a tocaram mais do que ela esperava. Clara notou a carga emocional que havia se revelado entre eles. Era um alívio perceber que, sob a rivalidade,
Havia uma fragilidade compartilhada. Todos nós temos nossas batalhas, ela respondeu, seu coração pulsando com um novo entendimento. A colaboração começou a fluir, e por dias eles se revezaram entre risos e discussões acaloradas, sempre respeitando as ideias um do outro. Clara aprendeu a admirar seu rival, que não era apenas um competidor, mas alguém que também buscava um espaço no mundo. Uma semana depois, enquanto deslizavam os dedos sobre tecidos vibrantes, uma nova ideia surgiu. E se incorporássemos um estilo que transcende todo o preconceito? Algo que comunique união, mistura de culturas? Clara sentiu a excitação crescendo novamente. Ao mesmo tempo, a figura do milionário continuava lá, observando de longe, seu rosto uma máscara de interesse misto à estratégia. Era claro que havia muito mais em jogo do que apenas um desfile internacional. Ele parecia perceber o potencial que se formava entre Clara e seu rival, mas suas verdadeiras intenções permaneciam envoltas em mistério. Quando a luz da tarde filtrou pela janela, projetando sombras que dançavam pelo estúdio, Clara sentiu que as coisas estavam prestes a mudar novamente. E se a nossa história não for apenas sobre moda? E se isso se tornar algo que inspire outros a lutar pelo que são? Mas antes que ela pudesse concluir seu pensamento, o telefone de seu rival tocou, e ao atender, seu semblante mudou. Clara percebeu que um evento inesperado estava prestes a desviar o curso de seus planos. É o meu agente. Novidades sobre o desfile, ele disse, a tensão reaparecendo instantaneamente. Qual seria o impacto dessa ligação em seu sonho? Clara sentia que a maré poderia estar mudando mais uma vez. A ansiedade cresceu em seu peito. Estavam prontos para abraçar a transformação? Ela só esperava que não desmoronasse tudo o que haviam construído até ali. O olhar de Clara se fixou em seu rival enquanto ele falava rapidamente ao telefone. A pulsação em seu peito parecia dançar ao ritmo da inquietação no ar, e as paredes pequenas daquela sala começaram a parecer ainda mais apertadas. Cada palavra do agente soava como um eco distante, preenchendo a atmosfera com uma ansiedade palpável. O que poderia ser tão urgente? O que estava em jogo? Ele finalmente desligou, e a expressão em seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. Precisamos agir. Eles querem uma proposta final até amanhã. A voz dele ressoou firme, mas Clara pôde sentir a incerteza subjacente. Você acha que temos tempo suficiente? Ela não conseguia esconder a fraqueza no tom. O coração dela estava um turbilhão, e a ideia de não corresponder a essa pressão a consumia. Ele respirou fundo. Temos que acreditar que sim. Então, um sorriso esperançoso se formou em seu rosto. Além disso, temos algo incrível em mãos. O conceito que temos é forte. Podemos fazer isso. As palavras dele eram como uma lufada de ar fresco, mas a ansiedade de Clara não se dissipava. Se não conseguirmos, será um desastre. E você sabe que de um jeito ou de outro, as nossas carreiras estão em jogo. As vozes de ambos entraram em uma sintonia de receios que flutuavam no ambiente como sombras. Não vamos pensar no pior, Clara. Vamos focar na nossa visão, na nossa história. Ele se aproximou, quase como se tentasse transmitir uma bolha de confiança. Ela sentiu a intensidade daquela conexão, uma chama que surgia ao imaginar como podiam realmente fazer algo especial juntos. Mas antes que conseguissem mergulhar mais nessa ideia, uma batida abrupta na porta interrompeu o momento. Clara deu um pulo, tão mergulhada em seus pensamentos. Entre! O rival chamou, a voz um pouco mais alta do que o normal. A porta se abriu e uma assistente entrou, com o olhar nervoso. Desculpem interromper, mas o milionário árabe chegou. Ele quer se reunir com vocês imediatamente. A declaração dela pairou como um trovão. Clara trocou olhares com seu rival. O que ele queria? O que significava essa visita? Ele se levantou
endireitando a roupa, com uma determinação que despertou algo dentro de Clara. Ela não poderia deixar que a apreensão a dominasse naquele momento decisivo. "Vamos lá!" disse ele, tomando a frente. Clara sentiu uma onda de adrenalina enquanto o seguia. O corredor do estúdio parecia mais longo do que nunca, e o murmúrio da cidade lá fora ecoava como um lembrete de que o mundo estava prestes a testemunhar algo grandioso. Quando chegaram à sala de reuniões, o milionário estava lá, imponente e cheio de presença. Ele tinha um olhar intenso e avaliador, como se cada movimento seu tivesse um propósito. "Fico feliz que vocês tenham se reunido. O que tem para me mostrar?" A pergunta soou como um desafio. Clara sentiu o frio na barriga, mas também uma determinação crescente. "Temos uma proposta inovadora que mistura nossas raízes com influências globais." Começou seu rival com confiança, e Clara se deixou levar por suas palavras, lembrando-se de todos os dias e noites que passaram juntos discutindo, criando, sonhando. Mas a frase seguinte do milionário a paralisou. "E se eu dissesse que o desfile pode ser sua chance única de se lançar ao mundo da moda internacional?" As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Uma chance única? O potencial de algo grandioso estava ali, diante dela. Mas, ao mesmo tempo, Clara percebeu que isso também poderia significar a exposição de suas vulnerabilidades. Estariam realmente prontos para encarar essa nova realidade? E enquanto ela ponderava sobre o que estava em jogo, uma ideia chocante atravessou sua mente. E se tudo que haviam construído até agora estivesse prestes a ser colocado à prova? Estariam dispostos a arriscar tudo em busca de seus sonhos? Clara sabia que a resposta estava por vir, mas a pergunta ecoou em sua mente como um mantra inquietante. O que precisariam fazer para não apenas sobreviver, mas brilhar nesse novo cenário? Clara estava com o coração em pedaços. O milionário havia proposto a chance de ouro que sempre sonhara. A ideia de saltar da obscuridade para o estrelato da moda parecia ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Ao seu lado, seu rival, que agora era parceiro, exibia um olhar focado e determinado, como se nada pudesse ameaçar aquela parceria recentemente forjada. Mas e o desafio? Seria realmente capaz de lidar com a pressão que viria com ela? "Estamos prontos", declarou Clara, sua voz tremendo, mas carregada de coragem. "Nossa proposta é a fusão de culturas e estilos. Um vestido que conte não apenas a história do Brasil, mas a força de todas as mulheres que sonham, assim como eu." Os olhos do milionário brilharam com a revelação. "Eu quero ver isso, hoje." A certeza em sua voz fez Clara sentir que, finalmente, a vida começava a sorrir para ela. Era a hora de mostrar não apenas o vestido, mas o que realmente significava a luta de cada habilidade que acumulou até ali. As horas que se seguiram foram intensas. Clara e seu rival correram de um lado para o outro, prepararam materiais, escolheram tecidos e discutiram cada detalhe da peça. As costuras não eram apenas funções, eram exibições da luta de Clara, cada linha refletindo suas esperanças e sonhos. Finalmente, a peça estava pronta. Um vestido deslumbrante que misturava cores vibrantes e um corte arrojado. Elementos da rica cultura brasileira entrelaçados com toques modernos que falavam uma nova linguagem. Quando Clara o observou, seu coração se encheu de orgulho. Este vestido vai transformar vidas. No grande dia do desfile, uma energia elétrica flutuava no ar. Clara estava nervosa, mas ao mesmo tempo confiante. Ela se olhou no espelho, o reflexo devolvendo uma mulher que não via há muito tempo. Forte, corajosa e pronta para enfrentar qualquer tempestade. O coração batia como um tambor, e cada pulsação era um lembrete do quanto havia lutado por este momento. Quando entraram no local do desfile, a atmosfera estava vibrante. Olhares de expectativa cercavam-na, e Clara sentiu um frio na barriga que era tanto emoção quanto adrenalina.
Ela viu o milionário observando atentamente e notou o rival ao seu lado, sorrindo, pronto para a performance. Vamos arrasar, Clara murmurou, buscando apoio nas palavras do parceiro. E com um último olhar de encorajamento, ela se dirigiu para a passarela, o vestido deslizando suavemente ao seu redor, como uma segunda pele. As luzes se acenderam, e Clara caminhou confiante, sua postura ereta, o sorriso radiante. O público aplaudia entusiasticamente, enquanto as cores do vestido refletiam a luz de maneira deslumbrante. Clara não estava apenas desfilando. Estava contando uma história, a história de sua vida. Quando terminou, a sala inteira explodiu em aplausos. Clara sentiu uma onda de euforia percorrer seu corpo. Ela fez uma reverência, o coração transbordando de felicidade. O sorriso do milionário a incentivava, e até seu rival estava visivelmente impressionado. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Ao final do desfile, o milionário se aproximou de Clara, os olhos brilhando. Parabéns, você matou a apresentação. Estou muito orgulhoso. E quanto ao seu destino na moda, isso é apenas o começo. Ele então virou-se para o público e anunciou: diante da grande recepção e da grandiosidade de Clara, estou aqui para oferecer a ela um contrato para a sua própria linha de alta costura. O futuro é dela. Ouvindo aquelas palavras, Clara mal conseguia acreditar. A emoção a envolveu como um abraço, e lágrimas de alegria tomaram conta de seu rosto. Ela havia conseguido. A pressão, o medo, toda a jornada que havia enfrentado valera a pena. Os aplausos ecoavam, uma sinfonia de celebração. Clara, agora uma designer em ascensão, havia superado suas inseguranças e provado que realmente poderia transformar não apenas sua vida, mas também inspirar a vida de tantas outras mulheres. Ela enfatizou tudo aquilo ao olhar para o rival. Nós conseguimos. E pela primeira vez, em vez de um adversário, Clara viu um aliado que se tornara crucial em sua jornada. O verdadeiro triunfo não era apenas vencer, mas criar laços, compartilhar experiências e crescer juntos. Enquanto Clara se deixava levar pela emoção e pela nova vida que a aguardava, lembrou-se de cada mulher que a inspirou. Por elas, decidiu que sua futura linha não seria apenas sobre moda, mas sobre empoderamento e transformação. Assim, a jornada de Clara começou, uma história de superação que poderia inspirar todas as mulheres a acreditarem que seus sonhos, além de possíveis, são dignos de serem vividos. Agora, para você que nos acompanhou até aqui, precisa saber de algo muito importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar essas histórias transformadoras. É agora que mostramos nosso apoio.